Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para a coletiva do professor Abel Ferreira, concedida ontem à noite após a vitória do Palmeiras sobre o Santos. Nada pode ser menor que o Santos. Vitória do Palmeiras sobre o Santos por 2-1 ontem no Allianz Parque. E a polêmica maior ficou por conta do gramado do Allianz Parque. Diante das notícias que circularam no final da noite de ontem, a gente percebe que foi uma consequência do que foi dito na coletiva, e por isso eu acabei também tendo que me inteirar antes de fazer o react. Então eu já ouvi a coletiva, e isso não é o nosso costume, mas enfim. O Abel falou sobre o gramado, entre outras coisas, né? Entre todos os aspectos da partida, a parte tática, etc. Ele também falou do gramado e isso deflagrou uma série de consequências. Então vamos à coletiva e vamos desvendar o que iniciou essa última série de acontecimentos importantes que envolvem o Palmeiras e o gramado do Allianz Parque. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. No último jogo contra a Inter de Limeira, o Palmeiras entra com 2 zagueiros em campo, alguns titulares, sai vencedor, e o Aníbal, que faz a sua estreia, joga muito bem, é super elogiado, e muitos especulam que ele poderia formar esse meio campo titular junto com o Zé e o Veiga. Hoje o Palmeiras entra com 3 zagueiros, que é a sua formação preferida, e sem o Aníbal, com o Richard. O Aníbal ele não vai ter essa vaga nesse momento porque o Richard ainda é o titular da posição ou porque o Palmeiras, com 3 zagueiros, não comporta um jogador dessa característica, primeiro volante de marcação? Obrigado. É giro discutir tática com vocês. Eu na última coletiva aqui, vou repetir o que eu disse. Eu disse que ia dar a oportunidade a toda a gente a jogar. Vai para a 4ª ou 5ª época aqui e sempre disse que são todos titulares na nossa equipa. E de facto, disseste muito bem, o Aníbal fez um jogo espetacular no último jogo aqui em casa, mas o treinador tem que pensar em tudo, tem que pensar no desgaste, tem que pensar nos jogos que vêm à frente, tem que pensar nos jogadores que estão há mais tempo e vieram em melhor forma do que outros, e essa é a minha função, não é? Por isso é que nós temos treinadores capacitados e gente capacitada dentro do clube para poder analisar os jogadores e perceber qual é o risco de lesão que tem, de um jogador que não está habituado à nossa forma de jogar, um jogador que não está habituado a um gramado sintético, um jogador que não está habituado ao ritmo de fazer jogos de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias. Vocês viram o que aconteceu ao Juliano do Santos? O que é que aconteceu? Se lesionou, uma lesão muscular, não é? E o treinador já não foi do sintético, foi uma lesão muscular. E essa é a minha função, por isso o que vocês têm que fazer é analisar, não individualmente, mas a dinâmica da equipa. A equipa jogou bem, a equipa jogou mal. Eu sei que vocês gostam de olhar para o sistema, jogou com 3 centrais, jogou com 2, esqueçam isso. O futebol não é sistemas, o futebol não é parado, o futebol é dinâmica. É dinâmicas, quem é que chega, quem é que constrói, quantos é que constrói, e construo com 4 ou com 3. Uma equipa a construir com 4, se eu tenho 4 atrás, vou ter menos 1 no meio ou menos 1 na frente, certo? Se tiver 3 atrás, vou ter mais 1 no meio ou mais 1 na frente. É isso que as pessoas, que eu tento passar aquilo que eu sei, não é? Mas pronto, resumindo, não foi isso, foi aquilo que eu disse no último jogo, testar aquilo que nós já fizemos, jogar com 3 zagueiros, jogar com 2 mais um lateral, ver as opções que temos no nosso meio campo, porque este ano vai ser um ano duro, por várias razões. Vemos as equipas contra nós jogam todas muito bem. Aliás, este Santos, na minha opinião, é muito melhor do que o Santos do ano passado. Vamos ter um ano muito comprido, vamos ter jogadores nas seleções e nós temos que ter este meio campo, criar aqui duplas, criar relações. Se calhar o Zé com o Rios dá melhor, o Rios com o Aníbal ou o Aníbal com o Zé, um menino que está a chegar, o próprio Fabinho nos pode ajudar, e a minha função é aproveitar esta competição, que queremos muito vencer, e ver todas as dinâmicas que nós temos, porque eu sei que durante o caminho, durante o
o caminho todo desta época vai haver turbulência, como foi o ano passado, e nós temos que estar preparados para dar soluções com os jogadores que temos e com aqueles que vão chegar seguramente. Eu quero destacar um trechinho que parece detalhe, mas eu acho que faz toda a diferença. Quando ele fala assim, vamos aproveitar essa competição. Queremos muito vencer. Esse parênteses que ele faz é para dar ênfase publicamente que, apesar de usar o Paulista para teste, então ele fala assim, vamos aproveitar essa competição. Ou seja, o foco é usar o Paulista como laboratório, como testes. Ele está recebendo peças novas. A mais importante delas, o Aníbal. O Aníbal Moreno pode ser que ele dê muito certo com o Zé, com o Rios, ou pode ser que manter Rios e Zé e deixar o Aníbal como opção seja o melhor caminho. Então ele está usando o Paulista como testes, mesmo tendo clássicos, como foi o caso de ontem contra o Santos. E a gente sabe que quando joga clássico tem que jogar para ganhar, não interessa qual é a competição que vale. E o Abel já aprendeu isso aqui no futebol brasileiro. Então ele deixa claro a importância que ele dá para o Paulista. É usar para teste. Ah, mas eu quero muito vencer, tá? Até porque vale dinheiro. Tá? Mas na cabeça dele, enquanto construtor de um time competitivo, diante de um calendário massacrante, ele vai usar o Paulista para laboratório e tá rodando o time. Então foram 3 jogos, 3 times diferentes, que, na minha visão, tem dois objetivos. Primeiro, dar rodagem para todo mundo, recuperar o ritmo de todo mundo, todos têm que jogar, e também esconder o jogo do Thiago Carpini. Porque a gente tem uma decisão, aí sim, um jogo que vale taça, embora seja uma taça menor, mas é uma taça, e é uma taça em disputa contra um rival regional. Então tem que ganhar, e o Abel já sabe disso. Então ele está levando muito a sério a disputa da Supercopa e está escondendo o jogo do Thiago Carpini, ao mesmo tempo que bota todo mundo para jogar e faz suas observações. Ou seja, o Abel está fazendo tudo conforme um bom plano determina. Boa noite, Abel. Tudo bom? Pedro Candavável Brasil. Há exatamente um ano atrás, você ganhava seu 6º título pelo Palmeiras, a Supercopa contra o Flamengo. E daqui a uma semana, você tem mais uma final de Supercopa, o Palmeiras vai viver essa mesma situação. O que você vê que mudou, o que você vê que evoluiu naquela equipe que jogou a final da Supercopa contra o Flamengo e venceu o rival do Rio de Janeiro, para essa equipe que vai buscar esse título de novo agora? E também, você falou fisicamente dos atletas, no início de pré-temporada, onde nem todos os atletas estão 100% fisicamente, e à beira de uma final, você pensa em fazer grandes mudanças no time para quarta-feira? Obrigado. Boa pergunta. Cada jogo, cada treino, cada dia, perceber como é que os jogadores vão recuperar deste jogo. Temos jogo agora quarta-feira, o nosso adversário tem na terça. Por exemplo, eu acho que este jogo devia ser marcado igual para os dois. A Federação Paulista devia ter feito isso, devia ter marcado o último jogo igual para os dois, para não... Ele sempre faz isso, né? Ele sempre faz essa continha. Ah, próximo jogo é contra tal. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo ele tem para descansar? Então isso é sempre uma parte fundamental da preparação do Abel para o próximo jogo. É saber quem vai chegar mais inteiro. E aí ele elabora o plano de jogo levando em conta a condição física dos dois times. Olha, a gente vai correr mais do que eles, a gente está com um dia mais de descanso. Ou quando é o contrário, que é esse jogo contra o São Paulo, eles vão ter um dia mais de descanso que nós. Eles vão estar mais inteiros do que a gente. Então o plano do Abel já vai ser diferente do que se fosse o mesmo tempo para os dois. E ele sempre pontua isso, reparem. Não haver nem mais tempo a uma, nem mais tempo a outra. Mas está tudo certo. E depois, como te disse, vamos ver. Temos um jogo contra o Bragantino, importante, contra um adversário difícil. E nós temos uma base e queremos ter jogadores para nos ajudar quando for preciso substituir, quando for preciso trocar.
Se vocês já viram o calendário, já perceberam que os nossos últimos jogos vai ser de 2 em 2 dias. Vocês, é só olhar para o calendário está aí para todos. E eu não quero ficar já sem jogadores no início, não é? Porque se o Klopp se queixa quando faz uma média de 53 jogos por ano, o Palmeiras faz 70, não é? Se vocês veem o Klopp queixar-se, e acho que é melhor. E mais, um treinador que tem 9 anos no clube, vai fazer 9 finais, 7 títulos, e aqui se tu não ganhares, sabes como é que é, não é? Não vou ensinar a vocês o que é que significa estar aqui, o que é que significa o futebol brasileiro, o que é que significa a forma com que se lida com o futebol, como os jogadores e os treinadores fossem máquinas, como que não houvessem outras equipas que têm tanto desejo como o Palmeiras de ganhar, outras que têm mais recursos financeiros, mas pronto, é assim, nós temos que nos adaptar a este contexto, mas quando chegar a esse dia vamos estar preparados como sempre fazemos, mas a nossa intenção é preparar, nestes 4 jogos, preparar a equipa para mais uma final, mas como te disse antes, temos o jogo do Bragantino. Nesses 4 jogos, a intenção é preparar a equipa para esta final. Então agora ele deixou textual. Estamos usando esses jogos como laboratório, como preparação, né, para recuperação de ritmo, observações das novas peças, visando o jogo da Supercopa. Ponto. Está muito claro, textual, não tem, né, não tem interpretação. E mais uma vez o Abel fala sobre calendário e sobre a cobrança irracional que existe sobre jogadores e técnicos. E eu queria provocar uma reflexão aqui com relação a redes sociais. Isso vale para todo mundo, inclusive para mim. E eu faço isso pessoalmente, tá? Então eu estou fazendo um convite aqui a vocês para fazer essa reflexão também. Me parece... Bom, as redes sociais são um fenômeno recente, né? O Twitter explodiu em 2009. Antes do Twitter a gente tinha o Orkut, lembra do Orkut? E em paralelo surgiu também o Facebook, que já está em decadência, e no lugar do Facebook apareceu o Instagram. E o que todos eles têm em comum é uma forma de você opinar sobre o que foi postado por alguém. Então você opina. E a gente está falando de 20 anos para cá, gente. São 20 anos. A civilização existe, como é conhecida hoje, desde que foi inventada a escrita há cerca de 5.000 anos, sei lá. E a gente está falando de 20. Então o homem se comunica há 5.000 anos e há apenas 20 existem as redes sociais onde se massificou a comunicação e a forma de todo mundo poder opinar sobre tudo. E estamos descobrindo uma coisa que talvez seja nova para muita gente, mas que na verdade sempre esteve lá, que é a dificuldade do ser humano de lidar com opiniões contrárias. Então tudo isso, bem resumidamente, porque a gente está fazendo um react aqui, não queremos fazer um tratado filosófico, nem sociológico, nem antropológico, mas tudo isso significa que, a partir do momento que as pessoas deixam claras suas dificuldades de lidar com opções diferentes, em vez de respeitar, ainda não se chegou no ponto em que se respeita, né, a opinião alheia. Então existe o quê? O combate, a agressividade. Então tudo vem acompanhado de xingamento, tudo vem acompanhado de acidez, e isso deflagra outras reações de quem está sendo atacado, e o mundo fica muito pior. O mundo fica muito mais difícil. Então, por mais que o sujeito tenha dinheiro,
que o sujeito seja bem pago, e jogador de futebol, treinador de futebol são bem pagos, eles têm que lidar com essas reações e eles são humanos, tanto quanto quem xingou. E isso afeta o rendimento dos caras. E não é porque a conta bancária deles é mais gorda que eles são obrigados a lidar 100% com isso. Estamos todos aprendendo. Então, assim como quem xinga não deveria xingar, teria que aprender a não xingar, a dar sua opinião de forma civilizada, quem recebe o xingamento também tem que aprender a receber o xingamento. E entender que quando está lendo caixa de comentário na internet, quando está lendo resposta no Twitter, é a mesma coisa que lidar com imbecis no trânsito. Quando você sai para dirigir, você sabe que tem um monte de idiota dirigindo. Pessoas, o que é um idiota? O cara que não está preparado para dirigir civilizadamente. Então você tem que saber que você vai encontrar idiotas no trânsito e tem que se proteger deles. As pessoas estão mais preparadas para trânsito do que para rede social. Então, esse mesmo aprendizado que a gente teve que ter no trânsito, e os idiotas continuam existindo, mas hoje já é mais natural a gente ter uma direção defensiva e saber se comportar civilizadamente no trânsito. E não vou dizer que eu sou santinho, não, tá? Não estou falando que eu sou santo em nada, nem no trânsito, nem na rede social. Vou deixar isso claro. Eu estou abrindo um problema para todos nós fazermos uma reflexão. As pessoas também têm que aprender a se comportar em rede social. E os jogadores têm que aprender a receber a crítica ou a se proteger das críticas. Fazer a direção defensiva. E nesse momento em que as pessoas ainda não estão preparadas para fazerem críticas, porque não sabem, porque não têm educação suficiente para isso, então vai haver as críticas. Ou seja, vai haver aquele cara que vai te fechar, que vai cortar a tua frente, que vai botar dedo para fora da janela. Então, não ler comentário. Ou não se importar com os comentários. E entender que quando você está lendo caixa de comentários, você está numa selva, você está no meio de selvagens. E aí fala, isso não é verdade, isso aqui é fruto de mentes doentias. E seguir. Acho que o clube teria uma certa responsabilidade em educar seus jogadores. Clubes mais evoluídos, clubes com condição para isso. Claro que você não vai exigir isso do 15 de Xiririca da Serra, que não tem nem dinheiro, não tem recurso nem para um uniforme novo. Mas para um clube profissional do porte da Sociedade Esportiva Palmeiras, acho que sim. Está na hora de investir nesse tipo de educação dos jogadores, a começar da base. Instruir os meninos da base a lidarem com rede social de verdade. Não é fazer cartilinha, não sei o que, cuidado. O moleque lê e dá risada, né? É instruir de verdade, explicar por quê, com profissionais, enfim. Já estou me alongando demais, não quero fazer isso. Mas o Abel volta a reclamar da crueldade com que se trata os profissionais do futebol. A gente tem que começar a refletir sobre isso. Não adianta ficar, empurrando esse problema para frente. Com o tempo isso se ajeita. Até se ajeita, mas demora muito e o custo disso pode ser muito grande. Abel, boa noite. No último jogo do Palmeiras, no ano passado, aqui no Allianz Parque, você disse a frase: esse gramado precisa ser trocado urgentemente, porque Atenção agora, é a parte mais importante desta coletiva. ele estava sendo muito prejudicado, segundo você disse na época, pela questão dos shows. E essa foi uma semana razoavelmente parecida com aquela. Show, jogo de novo. Muita coisa se falou aí ao longo dessa semana sobre a questão do gramado do Allianz Parque, posicionamentos diversos, aí, inclusive da empresa que cuida do gramado. Que gramado você encontrou no Allianz Parque em 2024 e o que é que você pôde conversar com o Palmeiras e, eventualmente, com as outras partes responsáveis, aí, a empresa que cuida do gramado e a empresa que cuida do estádio, e o que é que você pode contar para a gente sobre essa questão que foi muito discutida aí ao longo da semana? Obrigado. Olha, eu vou dizer aquilo que eu penso, isso é uma coisa que me ultrapassa a minha competência, eu sou treinador, mas vou-te falar aquilo que eu penso. E é só a minha opinião, ok? Não é, quando eu falo, não falo, é a minha opinião.
a quantidade de jogos que aqui se tem no brasileiro, e vou falar, não falo do Corinthians, porque o Corinthians só joga o Corinthians, não falo do Internacional, porque só joga lá o Internacional. Fortaleza, quando nós lá vamos, o relevado é horrível. Horrível o relevado, não é a grama sintética, relevado é horrível. O Maracanã, já jogamos no Maracanã, no melhor estádio, ou um dos melhores estádios do Brasil, com a grama horrível. E porquê que a grama é horrível? Porque se joga muito e é impossível recuperar esse gramado natural. O Corinthians não tem problemas, só joga o Corinthians. E o do relevado está sempre top. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, quando cheguei aqui em 2020, vocês nunca me viram a reclamar ou a dizer o que quer que seja do gramado sintético do Palmeiras, nunca. Sinceramente, acho que é uma opção válida. Temos que entender que um estádio como este, com o que tem, pode ser mais do que um estádio de futebol, pode ser uma arena onde possas ter concertos. Entendo isso perfeitamente. O Palmeiras cresceu muito quando decidiram construir o estádio e meter a grama sintética. Só que há uma coisa que se chama manutenção. É preciso manutenção. E não altera uma vírgula daquilo que disse há 1 mês e meio. E vou dizer hoje uma coisa, só há uma forma de resolver isto. Tem que ser sintético, tem que ser um gramado sintético e novo. E por aquilo que me disseram, demora 30 dias, porque a base está feita. A base... Este ponto é importante. O Abel está trabalhando com a ideia de que a substituição do gramado atual para o novo é de 30 dias. Por quê? Porque já existe a base. Porque já foi feito para que o atual fosse instalado. Então você tira o atual e só coloca outro por cima. Você não precisa fazer a base. Tá? É diferente de você partir do zero, que nem o Atlético Mineiro vai fazer. Vai ter que tirar a grama natural que tentaram colocar e não deu certo para colocar o sintético. Mas para isso eles precisam colocar a base. Então o processo é bem mais longo, não é um processo de 30 dias. Tá? Então essa é a diferença entre as duas situações. Então o Abel está trabalhando com um prazo de 30 dias. E ele se informou a respeito disso antes de vir a público defender essa solução. Já está feita. É só trazer a grama e a película que se mete dentro dos... que está, isso é o que está, né? E agora como está, quando a manutenção for tirar a grama que está agora, vai sair tudo. Vai sair grama, vai sair os pelos da grama sintética, vai sair tudo. Portanto, o que têm que fazer, e essa não é minha responsabilidade minha, se fizerem reunião eu gostava de participar para dar a minha opinião, que é aquilo que eu levo enquanto os meus jogadores me dizem, porque neste momento, estou a falar neste momento, não é só prejudicial para os adversários, é prejudicial para o Palmeiras. E vou que fique aqui bem claro aquilo que eu estou a dizer. Quando o Abel Ferreira chegou, nos 2 ou 3 anos seguintes, vocês nunca me viram a queixar, a relva estava, ou o gramado, top. Não colava na chuteira, regada, havia concertos, tudo, não havia problema. Agora o que falta é isto, é manutenção. Não é? E deixem-me também dizer-te uma coisa. O Palmeiras já tem muitos adversários. Internamente temos que resolver estes problemas. Tem todos que ter sensibilidade para resolver problemas. Porque... Ele já está apontando que todo mundo sabe, que é claro, mas ele está realçando essa situação de que o problema é interno do Palmeiras, com a W Torre / Real Arenas. Então a gente não está falando de CBF, de Federação, de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo. É um problema interno nosso. O estádio é nosso, só que o controle do estádio temporariamente é da empresa. E a empresa não está cumprindo suas obrigações. Existe um imbróglio jurídico envolvendo as duas partes, que é um fator complicador. Então tem que ser resolvido. Só que a empresa não demonstra boa vontade em fazer a sua parte. Está
deixando tudo para o jurídico. Por quê? Porque para a empresa é cômodo fazer isso. Porque a empresa não disputa campeonato. O Palmeiras disputa campeonato. O Palmeiras precisa das coisas funcionando e não resolve depois e compensa financeiramente. Você faz isso, você pode até ganhar na justiça lá na frente e conseguir uma boa compensação financeira, mas até aí você perdeu um monte de campeonato. Então é com isso que a W Torre joga. Esse é o jogo pesado da empresa. E o Abel está fazendo esse apelo, está evidenciando isso. E isso culminou com uma posição drástica tomada pelo Palmeiras, falando, olha, depois dessa entrevista o Palmeiras divulga uma nota. Acho até que foi algo coordenado. Não jogamos mais no Allianz Parque enquanto a Real Arenas não fizer sua parte. Então, colocou uma pressão absurda em cima da Real Arenas publicamente. Real Arenas está querendo, a W Torre, né? Está querendo fechar acordo com o São Paulo, com o Santos, para construir estádio. Então o Palmeiras está jogando no ventilador. Fala assim, ó, os caras não fazem o que prometem que vão fazer. Eles jogam na justiça e quem fizer negócio com eles que se dane. Então isso fez com que a Real Arenas falar, opa, agora complicou. Agora a gente tem que... Não dá mais para a gente fazer o nosso joguinho. Então a Real Arenas falou assim, tá bom, então vamos trocar o gramado. E no final da noite saíram, então, essas duas comunicações. Primeiro do Palmeiras, comunicando que não jogamos mais no Allianz Parque enquanto não trocar esse gramado. E logo em seguida, por questão de minutos, a Real Arenas falou, beleza, vamos trocar. Então precisou chegar a esse extremo. Precisou que um jogador do Palmeiras se machucasse. A gente não sabe ainda estabelecer a relação direta entre o estado do gramado e a lesão, mas o Palmeiras conseguiu relacionar, e aí entra a questão da comunicação, né? O Palmeiras, de alguma forma, conseguiu construir essa narrativa de que uma coisa está relacionada à outra, e eu não sei se está ou se não está, não sei. Aliás, o Palmeiras falou que suspeita que a gravidade da lesão tenha sido maior, do Bruno Rodrigues, por conta disso, né? Suspeita. Então foi uma palavra muito bem usada. E aí a W Torre se sentiu muito pressionada, porque está tentando fechar outros negócios e precisa ter a reputação minimamente preservada, e falou assim, tá bom, vamos trocar o gramado. E aí, provavelmente por 30 dias, não teremos jogos no Allianz Parque. Vamos lembrar que tem um monte de show marcado, eu não sei o que a W Torre vai fazer. Tem um monte de show marcado aí nas próximas semanas. Então, talvez tenha que rever a realização desses shows aí para que o gramado volte a ficar bom. Eu acho que o Abel empurrou, foi firme. E se não é o Abel empurrar, não acontece nada. A nossa diretoria não teria resolvido nada, porque o problema está aí desde o ano passado. Aí precisou começar a aparecer essa gosma, essa goma embaixo da chuteira dos jogadores para acender a luz vermelha. Então, assim, muita inércia de todas as partes e precisou o Abel se rebelar num problema que não deveria ser dele. Ele devia estar se preocupando só em armar o time. Olha a que ponto chega. Mas, enfim, parece que a resolução está encaminhada. Não é o que é melhor para o A, B ou C, o que é melhor para o Palmeiras. O que é melhor para o Palmeiras. Se cada um puser o seu ego de lado e trabalhar em função daquilo que é o Palmeiras, para servir. Esta é a nossa casa, é aqui, não é mais lado nenhum. Mas neste momento a nossa casa não está em condições. É preciso fazer, se me pergunta a opinião, o que é preciso fazer? É muito simples. É pegar no que está ali, tirar tudo e meter um novo, como estava quando eu cheguei, em 2020-21. Tinham dito que esta relva durava 10 anos. Esqueçam isso, no Brasil não dura. Não dura por várias razões. Não dura pelo calor, pelo tempo, a poluição, quantidade de jogos que fazem. Não é só o Palmeiras que joga aqui. Joga a equipa A, a equipa B, a equipa feminina, concertos todas as semanas. É impossível aguentar. Então o que tem que fazer é trocar. Top, validade 3 anos e meio, troca. Não vai durar 10. É só isso que eu peço. Não é para o bem do Abel, é para o bem do Palmeiras e dos jogadores do Palmeiras. São eles que jogam aqui e para as equipas que vêm aqui jogar, poder ter um gramado top, não há buracos. Não há, que é uma das coisas que eu me queixava o ano passado no Paulistão e que este ano
está top. Tenho que dar os parabéns à organização, à Federação Paulista, que teve cuidado. É bom nós olharmos para a televisão e ver os jogos com tapetes, top, que é que vocês veem na Europa. Se todos fizerem esse sacrifício, esse esforço, o trabalho aparece. Agora é preciso, para que o trabalho apareça, é preciso esforço, é preciso trabalhar, é preciso meter a mão à obra, é preciso dedicação. Não é para amanhã, não é para amanhã, é para hoje. E para terminar, nós sim precisamos com urgência que troquem o nosso gramado sintético e que metam outro do mesmo nível que estava, por exemplo, quando eu cheguei aqui ao Palmeiras. É só isso que nós precisamos. Obrigado ao Abel por estar defendendo os interesses do Palmeiras e estar dando o pontapé inicial para que a roda gire. Né? Porque senão ia ficar tudo parado, ia ficar tudo... porque a culpa é da W Torre, porque nós temos necessidade de lucrar, porque tem show e ninguém faz nada. Né? Então precisou o Abel bater o pé. Obrigado, Abel. Abel, boa noite. Na última entrevista coletiva, você fez uma comparação, né? Que se tirar o sangue do Aníbal Moreno, é argentino de fato, e você fez a provocação ao Flaco Lopes, que fica na dúvida. Hoje foi um dos principais jogadores em campo, buscou jogo a todo momento, e aí, não querendo fazer uma comparação, porque cada jogador tem o seu estilo, mas hoje o Flaco Lopes ele pode te dar alternativas parecidas com a dupla que você teve, campeã da Libertadores, com o Rony e também o Luiz Adriano, sendo aquele centroavante que pode sair um pouco mais da área, aprender um pouco mais. Você acha que o Flaco evoluindo, ele pode chegar perto do que foi essa dupla campeã? Olha, é fácil agora porque toda a gente queria o Flaco, né? Queriam vir aqui buscar o Flaco e se calhar pagar o mesmo que nós pagámos por ele, mas o difícil foi lá ir ao Lanús e pagar por ele para o trazer. Estamos a falar de um jogador que tem 22 anos. Se vocês olharem para o melhor marcador do ano passado do Brasileirão, quantos anos tinha? Suárez, quantos tinha? Quantos? Sabe quantos anos tem o Flaco? Quantos anos tinha o Tiquinho? Pronto. Portanto, há aqui um denominador comum. Os avançados aqui, das equipas que produzem, e eu já vi os treinadores brasileiros, que tenho que aprender com eles também, gostam de ter centroavantes experientes, que conheçam o futebol brasileiro, que dominem. Vocês viram o Tiquinho, o Diego, o Hulk. São jogadores que, para além de conhecer o futebol brasileiro, são ratos da área, entendem e sabem os caminhos todos. E o Flaco é um jogador, e eu às vezes quando falo acho que ele é mais... Não me levem a mal, não vou dizer, senão vocês vão me tirar isto, eu não quero. A forma que eu tenho de o provocar para tirar às vezes um melhor... Olha como o Abel tem que ser cuidadoso com as palavras. Ele tem vontade de usar uma expressão, como ele falou a história do sangue argentino do Flaco Lopes, num tom informal, que no futebol, ali no ambiente do futebol, tá tudo certo. Só que a hora que você escreve, isso toma outras tintas. Então ele já percebeu que essa provocação que ele fez ao Flaco Lopes ficou no limite de ficar um negócio de negativo, de darem uma conotação negativa para essa provocação que ele fez ao seu próprio jogador. E por que ele fez essa provocação? Porque faz parte do futebol. Você às vezes chamar um jogador e pegar ele pelo brio. Não que falte brio para o Flaco Lopes. Né? Tá vendo como a palavra, né, colocada de um jeito, colocada de outro. A hora que você escreve, meu Deus. Sendo que quando é falada, quando é apenas verbalizado, a carga é diferente. Então tem que ter muito cuidado hoje. E é um saco isso. É muito chato isso. E o Abel tem que tomar cuidado até para explicar a maneira que ele usou para motivar um jogador seu. Né? Olha a que ponto chegamos na comunicação e o que as redes sociais geram. O mau uso das redes sociais gera. Das pessoas é mesmo provocá-los, no sentido de tu és mesmo argentino, porque a sensação que eu tenho dos argentinos é que eles metem a faca aqui e vamos embora. Eu provoco porque ele é um miúdo cheio de talento, é um jogador tem tudo para ser um centroavante de ponta. Agora tem que crescer, nós temos que o desafiar, temos que lhes ensinar o caminho para o golo. Adorei a movimentação dele do golo, foi esperto, não correu para cima da bola, conseguiu entender o que é que ia acontecer, ler que o Rony ia driblar para meter na área, ele escondeu-se atrás
do centroavante, que é das coisas que eu mais lhe peço, para jogar ao esconde-esconde com os zagueiros, que não se dê à marcação. Isso depois requer tempo, isto é como aos filhos. Eu digo aos meus filhos para fazer isto hoje e estou à espera que eles amanhã façam, mas não é assim, é no tempo de Deus, é no tempo deles. A nossa função é continuar a orientá-los e ajudá-los, e eu acredito muito nesse jogador, sinceramente, não só eu, como o clube. Agora, eu entendo que as pessoas aqui, algumas pessoas conhecem o Palmeiras, que estavam à espera que este jogador chegasse e, se é preciso chegar, tem que ir buscar um Suárez, tem que ir buscar um Tiquinho, tem que ir buscar um jogador que, pronto. E este é um jogador que tem tudo, falta consistência, como nós temos feito com outros jogadores aqui, fazê-lo crescer, mas acreditamos muito nele, está muito melhor este ano, vai estar melhor, vai ter que levar com estes zagueiros do futebol brasileiro que são agressivos, como ainda hoje os 2 zagueiros do Santos são 2 zagueiros bem agressivos, 2 bons jogadores, um mais experiente e outro nem tanto, que era o Joaquim, né? Bom jogador também, belíssima equipa. Estou-vos a dizer isto muito honestamente, acho que não me levem a mal eu dizer isto, mas é aquilo que eu penso. Acho que o Santos tem melhor elenco este ano do que tinha o ano passado, e é uma equipa sempre difícil, mas pronto, falando do Flaco, acho que nos vai ajudar seguramente, mas ele também já sabe, quando o Endrick for embora, o clube também sabe disso, nós temos que trazer outro tipo de centroavante, como eu vos disse, é um tipo de centroavante que aqui funciona bem, o centroavante que conhece o futebol brasileiro, o centroavante experiente. Nós olhamos para essas equipas e percebemos que é esse tipo de centroavante que temos que ir buscar e esperar que a direção faça isso. O Abel também está trabalhando como diretor de futebol, estrategista. Ele sabe que o Palmeiras larga todo ano atrás do Flamengo em termos financeiros, pelo menos 300 milhões atrás. O Flamengo fatura 1,1, 1,2 e o Palmeiras fatura 900 milhões, 800 milhões. Então, o Palmeiras tem sempre que correr atrás para equilibrar, para tentar equilibrar financeiramente com o Flamengo. E aí, qual é a estratégia do Palmeiras, que é correta? É tentar diminuir essa diferença através de vendas de jogadores. É o único jeito. Né? Porque todas as outras receitas já estão próximas do topo. O que não esgota nunca é venda. Se você faz 3 jogadores para vender, você fatura em cima de 3. Se você faz 10 jogadores para vender, você fatura em cima de 10. E aí o limite o limite é o quê? É o tamanho do elenco, é 30. Mais base. Tem uns que saem da base direto. Então isso, o Palmeiras está aumentando a receita nessa fatia das receitas. Né? Você tem várias fatias. Venda de jogador, patrocínio. A patrocínio não tá maximizado, também teria que fazer isso. Né? Essa é outra coisa. Então, patrocínio, venda de jogador, premiação. Então tem várias fatias. A fatia de venda de jogador é onde o Palmeiras está mirando muito forte para diminuir essa diferença em relação ao Flamengo. E como faz isso? Além de ter uma base forte e revelar bastante e vender bastante jogador da base, usar a base para fazer caixa, também tem a questão de você comprar um jogador para desenvolver e lucrar muito, que é diferente de você comprar um jogador pronto. Então, quando você compra um jogador Flaco Lopes, que é para desenvolver, você vai pagar 50 para vender por 100. E você fazendo isso em escala, você consegue ter uma frequência de receitas. Passa a ser quase recorrente, né? Se você usa muito essa estratégia de comprar jogador dessa forma, acaba virando uma receita recorrente. Todo ano você vai vender um jogador assim. Além da base. Agora, existe o contexto esportivo, o contexto competitivo. Então a gente volta a falar. O treinador é cobrado para ganhar campeonato. E às vezes ficar desenvolvendo o jogador pode custar uma temporada. Você não tinha um jogador pronto para essa posição, você estava desenvolvendo aquele outro ali para fazer dinheiro e acabou não sendo suficiente para ser campeão. Então é aí que entra o equilíbrio na formação do elenco. E é isso que acaba fazendo com que boa parte da torcida critique tanto
a diretoria do Palmeiras, que está pendendo demais para o lado do desenvolvimento do jogador e pendendo de menos para a compra de jogador pronto. Precisa haver mais equilíbrio e o próprio Abel está cobrando isso da diretoria, usando palavras muito sutis, muito suaves. Precisamos de jogador pronto, precisamos de camarão. É isso que o Abel está falando. E ele fala, o Hendrick vai sair, eu preciso de uma reposição e precisa ser um cara pronto. Não adianta trazer outro Flaco Lopes. Beleza, gostamos do Flaco, adoramos o Flaco Lopes. Vai render um bom dinheiro para o Palmeiras? Vai. Mas não vai resolver ainda. Ele ainda está aprendendo. Ele está aprendendo a se esconder atrás do zagueiro agora. E a gente comentou isso na transmissão ontem, né? O fato do Rony estar entrando na área tira um pouco a atenção dos zagueiros do Palmeiras, do Santos, e faz com que o Flaco Lopes tenha espaço para se posicionar mais atrás do zagueiro no segundo pau para aparecer. A gente falou isso no primeiro tempo, saiu um gol dele no segundo tempo desse jeito. Então é esse equilíbrio que a diretoria do Palmeiras precisa atingir. Saber quando a estratégia é para trazer um jogador para desenvolver e lucrar e diminuir a diferença em relação ao Flamengo e se manter competitivo financeiramente, e saber quando tem que investir, trazer um jogador pronto para render campeonato. E aí todos ficam felizes. Felizes numas, né? A Isolândia nunca vai parar de reclamar, mas diminui, né? E com razão, porque a Isolândia não está de todo errado. Existe essa percepção de que precisamos de jogador pronto. Só que aí a Isolândia transforma isso em Abel não gosta de talento. Percebem? Aí a gente fecha aquele raciocínio que eu falei na outra pergunta, né? Que as pessoas não estão preparadas para lidar com opiniões diferentes e com fatos que a desagradam. Então, em vez de argumentar, partem para o ataque e fica essa xingação e perdem a razão. Eles perdem a força da reclamação. Porque estão xingando. Se usassem a razão para falar, olha, precisamos disso por causa disso, disso e disso, provavelmente seriam levados mais a sério. Mas não estão preparados ainda para isso, né? Abel, tudo bem? Ainda em cima da questão do Flaco, por coincidência, quando ele saiu do jogo, o Palmeiras teve domínio, digamos assim, o controle do jogo, né, até os 20 minutos do segundo tempo. Quando ele saiu, o Santos conseguiu equilibrar. Eu queria te perguntar, qual foi sua intenção, né, quando você tirou o Flaco e colocou o John e também mudou a ala, né? Acho que a ala foi um jogador por outro. E um outro ponto, rapidamente, por favor, o Palmeiras ele tem um sistema defensivo bem sólido, bem consistente. Porém, na temporada, foram gols tomados em todos os jogos, 4 gols em 3 jogos, e 3 desses gols, pelo menos que eu me lembre, em erros do Palmeiras, muito mais que mérito do adversário. Você acha que isso ainda está ligado com apertar os parafusos, como você vem falando? É verdade, estás a dizer, não são factos, eu não posso esconder isso. Ainda hoje estávamos em posse de bola, tínhamos aqui 3, 4 linhas de passo ao lado, decidimos, eu sei que os jogadores querem sempre decidir bem, os jogadores querem sempre fazer tudo bem. E a verdade é que esse jogo intranquilizou-nos, porque até aí entramos muito bem na primeira parte, jogo dinâmico, com intensidade, a criar oportunidades, bola no poste livre, um gol fora de jogo por muito pouco, a oportunidade do Murilo quase em cima da linha no escanteio, um bom jogo, com boa dinâmica. Segunda parte, entramos para procurar fazer os nossos gols, fizemos 1, fizemos 2, e na altura que nós estávamos a controlar o jogo, sofremos esse gol que nos tira aquela tranquilidade que é normal. Aquilo que a gente falou, no pós-jogo. Você está ganhando de 1-0, o jogo está modorrento. O Santos já está meio que entregue, a gente não vai fazer gol. Palmeiras faz 2, só que aí o Santos faz 1, você está perdendo de 1-2 e você acabou de fazer um gol, é muito diferente do que você está perdendo de 0-1 e o jogo comendo. Por quê? Porque você acabou de fazer um gol e você tem a perspectiva de, pô, se eu fiz um, eu posso fazer outro. E a gente pode empatar esse jogo. Então isso mudou o jogo, animicamente. Porque até então o Palmeiras era senhor absoluto da partida. E um erro do Gustavo Gomes, combinado ali com a precipitação do Piquerez. Mas também é complicado apontar o dedo para o Piquerez. A bola vem na direção dele, ele quer o quê? Que fique parado? Não vai, né? Eu acho que quem ocasionou realmente o desarranjo ali na parte defensiva que gerou o gol do Santos foi a precipitação do Gustavo Gomes, mas é o que o repórter apontou.
Palmeiras tem um baita sistema defensivo, é arrumadinho, só que tomou 4 gols. Só tem 3 defesas piores que a do Palmeiras nessas 3 rodadas do Campeonato Paulista. Olha que coisa. É claro que ao final de 12 rodadas isso não vai prevalecer, né? O Palmeiras certamente terá uma das melhores defesas ao final. Só que aconteceu, calhou de em 3 jogos a gente sofrer 3 gols em erros do sistema defensivo. Então são esses erros que não podem acontecer, que precisa tomar mais atenção e que também a gente tem que entender que faz parte do início de temporada, de ainda não estar com o ritmo, né, estabelecido e assim vai. E pronto, o que eu pedi quando eu troquei, para já porque não tinha mais nenhum centroavante no banco, né? Joguei com os dois, o Lopes e o Rony, e depois tinha que deixar um na frente, tirei o Lopes porque já tinha feito 90 minutos no último jogo, foi por isso, e já estava às pilhas, já estavam a ficar Elenco bem curto. gastas, por isso, já pela sequência do último jogo que jogou o jogo todo. E o John é um jogador que nos pode dar ali mais um equilíbrio no meio, ele não é um ponta aberto, mas é um meio atacante que fecha por fora e pode jogar por dentro quando nós temos bola, foi isso que nós procuramos, e o Rocha foi mais dar-lhe ali um bocadinho de... meti-o até a ponta, acho que não sei se ele já tinha feito isso connosco, mas para lhe dar ali um bocadinho também de condição, porque temos já jogo aqui quarta-feira outra vez e eu tenho que pensar... Eles não têm que pensar, mas eu tenho que pensar em tudo, essa é a minha função, pensar no jogo de hoje, ganhar jogos, ganhar pontos, ganhar títulos, que é isso que me exigem, e preparar a nossa equipa com os recursos que temos para dar o nosso melhor. E claro que sim, temos que apertar esses parafusos, é um facto, isso não tem a ver com a tática, tem a ver com erros, e o erro faz parte do futebol, por muito que eu não queira, ou que nós não queiramos, mas temos que saber lidar com eles e perceber que os jogadores fazem o melhor que podem, e até agora, sinceramente, tenho gostado muito da nossa atitude competitiva, e isso é algo que nunca vai faltar nesta equipa. Apertar o parafuso é aquela coisa de botar o time em ritmo normal, né? Ainda estamos sob efeito das férias. Acredito que mais com umas 2 ou 3 semanas isso seja diluído por completo, né? Que o time já tenha adquirido o ritmo a 100%. Isso está acontecendo com a gente, está acontecendo com todos os times. Então a gente vê que nos estaduais a diferença entre os times ditos grandes e os pequenos é menor. Então, estão acontecendo alguns resultados que não seriam comuns em maio, junho, julho, mas que nos meses de janeiro, fevereiro, são mais comuns. E é por isso até que os estaduais acabam sendo mais disputados do que seriam normalmente. São torneios de pré-temporada. Não adianta lutar contra a natureza das coisas. Boa noite. Queria te ouvir sobre esse trabalho de pré-temporada. O Palmeiras chega agora a 3 semanas só, nesse ano de 2024, trabalhando. E com 4 semanas você já tem a decisão de um título. Você sempre diz que entrega ao fim de cada temporada aquele relatório. Eu queria te ouvir o que vem do relatório da temporada de 2023 para que você, junto à comissão técnica e o elenco, aprimore para essa temporada de 2024. E há algo já dessas 3 rodadas iniciais do Campeonato Paulista, levando em consideração que já há uma decisão de título também no próximo domingo, que você já colocou nesse projeto de pré-temporada, pontos a serem melhorados? Obrigado. Olha, é verdade, estás a ver, vamos na 3ª semana. Na Europa nós temos uma semana para preparar a competição. Uma semana para preparar a competição. Olha, aspectos que temos que melhorar. O nosso posicionamento final defensivo, não vou estar a explicar o que é que isto quer dizer, tem a ver um bocadinho com aquilo que o teu colega disse, nós sabermos onde é que temos que estar quando estamos a defender a nossa baliza, relembrar aquilo que temos que fazer. Não cometer erros quando nós temos bola e temos linhas de passe, é feijão com arroz. Vocês já ouviram muitas vezes nos jogadores a fazer. Se fizermos o feijão com arroz bem feito, porque eu acredito no jogo coletivo, eu não acredito na equipa do Pelé, eu não acredito na equipa do Neymar, eu não acredito na equipa do Ronaldo, eu não acredito na equipa do Messi. Não acredito. Os outros estão lá a fazer o quê? Eu acredito sociedade. Por acaso, Sociedade Desportiva Palmeiras. Sabe o que é que significa uma sociedade? É um grupo de jogadores, é um conjunto de jogadores que vão fazer o que nenhum sozinho consegue. Por isso é que é jogo de futebol. Nenhum sozinho consegue resolver nada. Eu sei que vocês gostam de criar rótulos, esta equipa de... Não, é a equipa de todos.
É assim que eu vejo o futebol, é assim que eu vejo a minha vida. Eu não vivo sozinho. Eu vivo em família, eu vivo em sociedade. É isso que eu procuro incutir aos nossos jogadores, para que realmente eles entendam que todos somos responsáveis por tudo e quando o Everton falha, falhamos todos. Quando o Everton faz 2 defesas como fez hoje, fazemos todos. A responsabilidade é de todos. Em relação aos outros detalhes, eu já vos falei, para também não me estar sempre a fazer as mesmas perguntas, o que é que falta, vocês sabem, vai sair um centroavante, nós precisamos de um centroavante, e eu gostava de um centroavante que conhecesse o futebol brasileiro, que conhecesse e que dominasse o futebol brasileiro, que nos possa vir ajudar, seja a jogar de início, seja a ficar no banco, seja o que for, mas seja um jogador que nos venha também trazer experiência, porque moleques já temos nós muito, e bons. Um meio atacante que possa fazer a vez do Veiga, como fomos, por exemplo, buscar o ano passado o Arthur, em que pagamos 7 ou 8 milhões e vendemos por 15 ou 18. Portanto, é preciso perceber esse tipo de jogador com idades entre 23 a 25 anos, em que o clube tenha que investir e que possa depois, se quiser, recuperar o dinheiro, que é o que acontece com quase todos. Infelizmente tivemos uma lesão do Bruno, que nos vai ficar de fora de 3 a 6 meses. Era uma coisa que eu fiquei... Quando o médico me disse a mim, eu sei como é que eu fiquei, quando o médico disse ao Bruno, pronto, caiu... Mas pronto, ele está no sítio certo, com as pessoas certas, vai recuperar bem, mas precisamos de uma reposição. Portanto, já te falei de 3 jogadores, e gostava muito, porque essa também é a minha filosofia, de dar uma oportunidade a um destaque que pudesse ter aqui no Paulistão, como foi o ano passado com o Rios. E pronto, resumidamente, já não preciso de me fazer mais perguntas, acho que foi muito específico com vocês, não precisam de me estar a massacrar mais sobre o que é que o Palmeiras... Não é o que é que o Abel precisa, o Abel não precisa de nada, o Abel tem tudo, é um abençoado, não é o Abel que precisa, é o Palmeiras que precisa. E pronto, acho que basicamente respondi àquilo que tu querias saber, que vinha no relatório, mas o relatório tinha muitas páginas. Tá, um abraço. O Abel precisa fazer várias funções, além de treinar o time, além de escalar, além de observar o rendimento dos jogadores, além de estudar os adversários. Ele precisa lutar também com a condição do gramado, precisa lutar contra calendário, precisa lutar contra a própria diretoria e forçar para que consiga as peças que são necessárias para que o time renda melhor. Não é o Abel que é um abençoado, não. Abençoados somos nós que temos esse homem como treinador, que faz tudo isso que ele faz pelo clube, e ele faz isso movido por um espírito de competição que é uma coisa absurda na personalidade desse homem. Eu queria realmente poder dar um salto no tempo daqui 5 anos, quando provavelmente o Abel não estiver mais com a gente. Espero que esteja, hein? Já pensou, daqui 5 anos a gente ainda está com o Abel? Para mim será maravilhoso. Vamos lá, daqui 5 anos o Abel já não está mais no Palmeiras, e queria ver esses mesmos caras que hoje xingam o Abel, inacreditavelmente xingam o Abel, o que eles vão estar falando da época do Abel, xingando o treinador do momento. Eu queria muito poder fazer isso, mas ainda não chegamos nesse, né? E talvez nunca chegaremos. Muito bem. Vamos terminando então mais um React importante entrevista do professor Abel Ferreira. E a gente aqui tentou fazer uma leitura sobre tudo que foi falado, esses assuntos importantes que foram abordados nessa coletiva, importantes para a sequência do Palmeiras na temporada. Vamos em frente. Daqui a pouco, às 20 horas, tem mais um Verdazo ao vivo. Eu conto com a audiência de vocês, participação da equipe do Verdazo e da torcida, dos torcedores, representados pelos padrinhos do nosso projeto. Vejo vocês às 20 horas. Um grande abraço. Saudações alviverdes.